Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante também. Vamos então para as informações. Antes de mais nada, galera, a FIFA definiu os uniformes da seleção brasileira e do Japão. Lembrando que as duas equipes se enfrentam na segunda-feira. O Brasil vai jogar com camisa amarela, calção azul, meião branco e os goleiros todos de azul, tá? Para quem gosta de saber o uniforme. E o Japão vai jogar camisa branca, calção preto, meião preto e os goleiros todos de verde. Então, lembrando que a seleção brasileira é mandante aí por ter passado em primeiro e a seleção japonesa passou em segundo em seu grupo. Então, tá aí, jogo 2 horas da tarde, horário de Brasília. A gente vai trazendo as informações da seleção brasileira nos próximos vídeos, mas agora vamos falar de Flamengo e também de Copa do Mundo, porque o Uruguai foi eliminado na Copa do Mundo. Ah, que pena, tô tão triste, tristinho. Gente, eu não vou negar não, tá? Eu torci muito contra o Uruguai. Primeiro, depois que eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo, como o SBT está transmitindo a Copa do Mundo, eu me empenhei demais e continuo me empenhando para saber o máximo de detalhe possível sobre Copa do Mundo. Depois que eu comecei a estudar muito Copa do Mundo, eu percebi como o Uruguai já fez muito mal ao povo brasileiro, sobretudo na Copa de 50. Cara, então assim, já peguei ranço do Uruguai. Os jogadores do Flamengo sofrem lá na seleção uruguaia pela questão física. O Marcelo Bielsa, não é à toa que ele tem o apelido de Louco Bielsa, porque o cara é louco, estragou a Arrascaeta uma vez. Eu estava torcendo contra sim, queria que fosse eliminado e foi eliminado de uma maneira maravilhosa. Falha de goleiro, vexame, treinador passando vergonha em entrevista coletiva. Ah, mas eu fico com pena dos jogadores do Flamengo. Não fico não. É bom que assim eles voltam para o Flamengo, se reapresentam e fica tudo certo. E por falar nisso, esse período que os 3 jogadores do Flamengo serviram a seleção uruguaia vai render ao Flamengo um valor interessante. Lembrando, Varela, Arrascaeta e De La Cruz, tá? Esses 3 jogadores ficaram lá 35 dias à disposição da seleção uruguaia. Com um valor de $5 mil por dia por cada atleta, o Flamengo deve receber cerca de $525 mil, o que corresponde a aproximadamente 2,8, vamos arredondar para cima, 3 milhões de reais. Maravilhoso. Jogadores de volta, o Flamengo recebe 3 milhões de reais, está tudo certo, beleza. E aí fica o questionamento, quando eles se reapresentam ao Flamengo? Procurei pessoas do Flamengo e me garantiram, eles terão 10 dias de férias a partir de segunda-feira. Tem chance eles ir para Portugal? Não. A pessoa me respondeu, já estaremos voltando para o Rio de Janeiro. Eles vão se apresentar no Ninho. Estou olhando exatamente o que a pessoa disse aqui. Ó, não vão, Ninho, a gente já vai estar voltando. Então, esses 3 jogadores se apresentam já no Ninho do Urubu. O mesmo vai acontecer, obviamente, com Carrascal, quando a Colômbia foi eliminada, com Gonzalo Plata, quando o Equador foi eliminado. O Plata já fez a sua história na Copa do Mundo, fez gol heróico, emocionou todo mundo, BKSS foi a loucura, fez gol no goleiro alemão, que todo mundo tem medo, que já tinha enfrentado o Flamengo. Amigo, ninguém enfrenta o Gonzalo Plata 2 vezes e vai sair de campo sem sofrer gol. Esquece! O nosso atacante, vírgula, que tinha alergia a gol, que ele não tem mais alergia a gol. Então, tá aí a informação para vocês. Os jogadores voltam já no Ninho do Urubu, 10 dias a contar por segunda-feira. Segunda-feira é dia, galera, 29. Então bota aí lá pro dia, sei lá, 13 talvez, e se reapresentam lá no Flamengo, tá bom? Ó, mudança importante promovida pela CBF aí, tá, galera? A Confederação Brasileira de Futebol decidiu antecipar o período de registro de reforços para os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a mudança, as equipes poderão inscrever novos jogadores já entre os dias 9 e 17 de julho, em uma janela extraordinária. A medida altera o cronograma inicialmente previsto, que liberaria as inscrições apenas a partir do dia 20. A decisão, comunicada oficialmente aos clubes, abre uma brecha importante para que os times acelerem ajustes nos elencos ainda antes da reta decisiva do campeonato, permitindo que reforços estejam disponíveis já antes da 19ª rodada. Achei super correta a decisão da CBF, tá certo? Facilita muito a vida, não só do Flamengo, obviamente, de todos os clubes. Enfim, então tá aí uma informação importante envolvendo demais clubes. Outra informação importante: ingressos esgotados para um jogo do Flamengo. Flamengo e Benfica
tem ingressos esgotados para o Troféu do Algarve. Confronto encerra a participação rubro-negra na competição. A entrada para os demais amistosos seguem à venda. A expectativa para o duelo entre Flamengo e Benfica no Troféu do Algarve já se reflete nas arquibancadas. Faltando 2 semanas para a partida, todos os ingressos disponibilizados para o confronto do dia 11 no estádio Algarve, com capacidade para 22 mil espectadores, já estão esgotados. Além disso, o Flamengo enfrenta o River no dia 3 de julho, às 3h30 da tarde, horário de Brasília, e o Lausanne Sport no dia 8, às 4h30 da tarde, também horário de Brasília, tá? Então tá aí, lembrando que o Flamengo, esses 3 jogos do Flamengo serão transmitidos. Um TV aberta, você já sabe aí que é a Band, eu não podia falar naquele momento que eu trouxe a informação, e a outra, canal fechado, digamos assim, é a ESPN. Interessante demais, bom para todo mundo matar saudade do Flamengo. Eu particularmente estou morrendo de saudade do Flamengo, embora esteja amando a Copa do Mundo. Mas, Mauro, você consegue ver, por mais que eu concorde contigo, que a Escócia acabou facilitando mais do que a gente imaginava, mas você consegue ver uma clara evolução da seleção brasileira, desde da estreia para agora? Eu acho que tem uma evolução evidente. Por exemplo, ele definiu melhor agora a distribuição das tarefas e do posicionamento dos homens do meio campo, ele definiu a linha defensiva, ele começou com o lateral improvisado, hoje é o Danilo, né? O Douglas acho que está mais confiante do lado esquerdo, ele já definiu que é Casemiro, Bruno, Paquetá, definiu o Matheus Cunha, que começou erradamente, na minha visão, como reserva do Igor Thiago, como o homem que completa o ataque, que se une muitas vezes aos meio-campistas, encorpando mais um setor que estava muito vazio, né? A lesão do Rafinha, como nós já falamos aqui, era um problema que podia ser solução, e se apresentou nesse jogo como solução, porque ele foi muito bem na escolha do Ryan foi bem na partida. Eu até achava que o Luiz Henrique seria mais indicado, mas inegavelmente o Ryan foi muito bem, o Ancelotti acertou. E tudo isso favorecendo que é o Vinícius. O time joga para o Vinícius ficar à vontade e poder decidir. E está funcionando. A questão é, os times adversários estão vendo isso e vão se preparar para enfrentar esse Brasil. Que surpresas o Brasil pode apresentar para o Japão e, passando pelo Japão, para, digamos, que seja a Noruega. Pode ser a Noruega. Acho que vai ser a Noruega, porque já tem um papo do técnico da Noruega de que não vai com força máxima, né? O jogo com a França. Porque se a Noruega vencer a França, ela vai ser a primeira. Aí a França pode ficar no caminho do Brasil. Que parece até aquela coisa de, olha, eu prefiro esse lado aqui, sabe? Do ponto de vista norueguês. Eu prefiro seguir nesse lado aqui do que ir pro lado de lá. Então não faço questão de ganhar, não. O discurso ontem foi esse, na coletiva lá, os repórteres noruegueses questionando e tal. Então, enfim, mas acho que houve uma evolução, sim. Só que para ir longe na Copa tem que ter mais, tem que fazer mais. Mas, repito, isso é uma coisa pouco observada. Ele tem dias para trabalhar. Técnico de seleção não costuma ter. Ele tem tido. Já está 1 mês com os caras, mais ou menos, né? Então tem que evoluir. Copa América, que seria a oportunidade de trabalhar dessa forma, com mais tempo, era Dorival, não era ele. Agora ele está tendo esse tempo durante a Copa, e a possibilidade de crescimento era justamente essa, né? Acho que melhorou, mas tem que melhorar bastante. O Brasil é um time reativo. Como é que vai ser quando estiver perdendo? E o adversário falar, toma a bola para você. Como é que vai ser quando tiver que virar um jogo? Não virou nenhum jogo com o Ancelotti ainda, né? Contra o Marrocos mesmo estava perdendo, não fosse uma jogada individual do Vinícius, a situação ali, a tendência era piorar. O negócio não estava nada bom, né? Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que a evolução ela tem que acontecer a cada jogo, ela tem sido apresentada, mas vai ter que apresentar mais. A Escócia, quando o Brasil deu a bola para a Escócia quis a bola e se embananou com a bola. Em 2 erros de saída de bola, tomou 2 gols, um deles não valeu, né? Seria mais razoável, acho eu, se a Escócia dissesse, tá bom, Brasil, você não quer a bola, eu também não. Eu também não. Eu não vou sair jogando, eu não vou deixar você vir me pressionar. E o Brasil nem faz uma pressão estilo do Felipe Luiz do Flamengo, para ficar aqui no assunto que a gente domina aqui a live, que é o Flamengo. O time do Flamengo, quando pressionava forte, era uma coisa avassaladora, né? Ele até usava a expressão, que era um time impressionante. O Brasil, ele vai fechando a linha de passe, vai cercando. Foi o que fez o Ryan. A bola estava com o McKenna, ele daria a bola na esquerda para o Robinson, lateral esquerdo. Aí ele faz o quê? Ele se posiciona de uma maneira que, olha, o Robinson não vai passar a bola, eu estou aqui, eu estou marcando esse passe. Aí o cidadão, ao invés de buscar uma saída, ou até uma bola longa para se livrar, ou até recuar no goleiro para o goleiro quebrar, o que ele fez? Ele tentou um passe por dentro com o Ryan se aproximando. O Ryan pôs a perna, ela ficou para o Vinícius, gol do Brasil.
Ou seja, acho que a Escócia não é uma questão, assim, não é questão do jogador, o cara é cintura dura, não sabe sair jogando. Eu acho que saber sair jogando é questão de conjunto, entrosamento, mas o que eu falo sempre, tem que ter um botão de emergência. Pode ser o zagueiro mais habilidoso do mundo, pode ser o Leandro de novo na zaga, né? Driblando no espaço de um guardanapo, mas é arriscado. Então tem momentos que você tem que ter uma alternativa. Ou vai ser o chutão, se você não tem recurso nenhum, vai ser um lançamento buscando um jogador, ou um passe um pouco mais seguro, né? E não foi o que aconteceu. Então a Escócia deu ao Brasil essa chance. Sem o Brasil ser um time que faz pressão mesmo, aquela pressão que sufoca o adversário, que o cara para sair jogando tem uma dificuldade. Então acho que eu vi muita ingenuidade do adversário também. Não sei se os outros vão ser tão assim, receptivos ao jogo que o Brasil propôs. A Escócia aceitou tudo que o Brasil quis. Isso facilitou. Não estou aqui a tirar mérito do Brasil, não. Só estou frisando que essa, aspas, facilidade, ela não deve se repetir em outros confrontos. Eu imagino que os outros adversários, tanto que o técnico da Escócia lá, o Steve Clarke, está apanhando pra caramba da imprensa e da torcida lá. Os caras estão pé da vida, porque acham que dava para fazer melhor e dava para eles fazerem melhor, que era tentar empatar, pelo menos, perder de um gol. Era para perder de 4, cara. Os caras jogaram a classificação no lixo. E o Brasil precisa aproveitar muito bem, né? Agora vamos ver como vai ser. Eu acho que novas situações podem se apresentar. Se não for contra o Japão, vai ser contra algum outro adversário. O Brasil avançando na Copa do Mundo. Mas segunda-feira é um jogo, obviamente, perigoso. O time do Japão é melhor do que a Escócia, está bem claro. Lembrando, o Japão ganhou na Copa passada da Espanha e da Alemanha. E ao vencer a Espanha, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos. Então o Japão já tem um histórico, né, de aprontar para seleções grandes. Todo cuidado é pouco. Aliás, também da Opta eu vi aqui um número, né, quem mais deu passes tentando quebrar a linha do adversário, tentando furar o bloqueio defensivo do adversário, né? Já foi assim no outro jogo, foi o Paquetá. Dessa vez foram 10. E eu estava olhando os passes errados do Paquetá contra Marrocos, praticamente todos eles foram passes verticais, buscando os companheiros que estão à frente, né? Ele errou 12 passes. Algo assim, não lembro o número, mas é perto disso, 12, 13 que ele errou, 9 ou 10 eram passes para frente. Um ou outro que foi um passe lateral, assim, para o colega que está próximo. Sabe? Os passes errados. Ele errou passes de grau de dificuldade maior. Dessa vez ele foi o que mais tentou, foram 10, depois foi o Danilo com 5. 5 passes do Danilo buscando companheiros à frente. Ele não vai no fundo, mas é um jogador que tenta, né? É o Danilo, cara, não tem outro lateral. Com a convocação que ele fez, ele só tem o Danilo. Não tem outro. Qualquer coisa que fizer ali... O Flamengo voltou a movimentar os bastidores do mercado de transferências e retomou o interesse na contratação do atacante Tati Castellanos. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, a diretoria rubro-negra entende que o atual contexto envolvendo o jogador cria uma oportunidade mais favorável para tentar concretizar uma negociação que, no passado, encontrou dificuldades para avançar. A avaliação interna é de que as circunstâncias vividas pelo clube do centroavante podem contribuir para tornar a operação mais acessível. Com isso, os dirigentes acreditam que tanto o valor exigido em uma eventual transferência quanto a disposição do atleta para iniciar um novo desafio estejam em um cenário mais viável. O nome de Castellanos continua sendo bem visto pela comissão técnica, que enxerga no argentino um atacante com características ideais para fortalecer o sistema ofensivo. A capacidade de atuar como homem de referência, aliada à intensa movimentação, participação na marcação e eficiência na finalização, faz do jogador um perfil considerado compatível com o modelo de jogo planejado para a equipe. Na tentativa de convencer o atacante, o Flamengo prepara uma proposta de contrato com duração de 3 anos. Além dos termos financeiros, o clube pretende destacar a possibilidade de disputar títulos importantes, atuar em competições internacionais e integrar um projeto esportivo ambicioso como fatores decisivos para seduzir o atleta. Nos corredores da Gávea, o clima é de confiança. A diretoria acredita que as condições atuais podem acelerar as conversas e aumentar as chances de um desfecho positivo. Agora eu quero saber a sua opinião de vocês. Tati Castellanos será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. O melhor comentário eu vou fixar. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras nação.